Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje são as 5 crenças limitantes que os diretores escolares têm em relação aos professores. Se o tema é interessante para você, não deixe de assistir até o final. Meu nome é Cleusa Rosália, sou do canal Ligados na Pedagogia. Então vamos ao tema. A primeira crença limitante que o diretor tem em relação ao professor. Aula dinâmica é bagunça. Às vezes, alguns diretores passam perto da sala de aula e veem a sala movimentada, os alunos interagindo, conversando e às vezes pensam que isso é uma bagunça, não encaram como uma aula produtiva, dialogada, interativa e de muita produção de conhecimento, porque uma aula interativa, às vezes ela produz muito mais conhecimento do que uma aula monótona, parada, quieta, um silêncio, e às vezes a assimilação, às vezes a construção do conhecimento não está sendo tão grande quanto uma aula interativa, né? A segunda crença diz assim: professor que precisa de ajuda é aquele que não dá conta da turma. Gente, o professor dá conta da turma sim, mas ele precisa de ajuda, como qualquer ser humano precisa de ajuda. Inclusive, na escola não tem só professor e aluno, justamente porque tem que ter uma equipe externa para dar suporte ao professor. Às vezes ele está ali com uma situação conflitante em sala de aula, às vezes com 30, 40 alunos. Como que ele vai fazer para dar um aconselhamento, para dar uma direção para esse estudante que está precisando? Então, ele precisa, sim, às vezes, encaminhar esse estudante para supervisão, para direção, para que eles possam fazer o trabalho deles, que é acolher esse aluno, né, verificar a situação, o que é que está causando aquele conflito, aquele desconforto e fazer o papel deles, dar um conselho, conversar, dialogar, ouvir esse aluno, acolher esse aluno, né? Então, vamos para a terceira crença. Professor precisou faltar ao trabalho é relapso. Gente, ninguém falta ao trabalho à toa. O professor avisa quando vai faltar e muitas vezes ele tem um mal-estar ou ele tem algum problema físico. É passível de o ser humano é passível de sentir, né, e de não ter condições, às vezes, de ir até ao trabalho. Às vezes, são situações que surgem repentinamente e, às vezes, nem tem a condição de avisar. O correto é, né, se é uma situação já premeditada, né, que machuquei hoje e amanhã não vou poder trabalhar, então já vou avisar hoje para que amanhã a escola se organize com a minha ausência. Mas não é que é relapso. Às vezes o professor marcou uma consulta no horário de trabalho. E eu já ouvi diretor falar assim: mas marcou justo no horário de trabalho. Sim, às vezes é difícil a gente conseguir uma vaga e às vezes você conseguiu a vaga justo no seu horário de trabalho. Você vai abrir mão da sua saúde? Para que o professor seja um bom profissional, primeiro ele precisa se cuidar, ele precisa estar bem. Então a nossa saúde vem em primeiro lugar, não é? A quarta crença diz que professor experiente, os professores mais experientes têm que ficar com as turmas melhores. Vocês pensam assim? Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que as turmas melhores, elas precisam ficar com os professores que não têm muita experiência, porque são turmas que vão, apesar de tudo. E o professor que tem mais experiência, logo ele já desenvolveu mais estratégias, ele dispõe de mais recursos, ele já tem uma maior flexibilidade ali, né, um maior manejo com as turmas e
consequentemente, esse professor é requerido naquelas turmas que têm mais dificuldade, que precisam muito mais de um professor experiente. A quinta crença diz que professor que faz aula fora da sala é para enrolar. Eu já ouvi falar isso, gente, e é um absurdo, porque o ambiente da sala de aula não é o único ambiente propício à aprendizagem. Aliás, todos os ambientes são propícios. O pátio, o refeitório, a quadra, a biblioteca. Então, é preciso explorar esses ambientes, até para você fazer uma mudança, né, de espaço, e também na aplicabilidade dos conceitos, que você pode estar estudando sobre trânsito. O ideal seria que você levasse esses estudantes para fora da escola, onde tem realmente trânsito, para mostrar para eles o que significa determinadas placas de trânsito, onde que eles podem passar, atravessar a rua com segurança. Então, explorar, trazer, pegar os conceitos que foram trabalhados teoricamente em sala de aula e aplicar ali. Então, esse professor ele não vai enrolar, ele vai fazer uma aula, uma prática experimental, levar esse estudante justamente aonde acontece aquele conceito que ele trouxe para dentro da sala de aula, né? E eu, desde que eu iniciei a minha carreira, eu ouço a seguinte frase: a escola tem a cara do diretor. E eu acredito muito nisso, viu, gente? Porque aquele diretor antenado, atualizado, que propicia o desenvolvimento de aulas interativas, que colabora com esse professor que quer inovar, que quer levar seus alunos para fora da escola, para ele vivenciar experiências mais concretas, essas escolas, consequentemente, têm resultados melhores. Então, uma dica para vocês, professores, diretores: acreditem mais no potencial do seu corpo docente, valorize mais as práticas diferenciadas e vença, rompa com essas crenças limitantes. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe seu joinha, que vocês vão me ajudar a prosseguir aí nessa caminhada de levar conhecimento educacional para vocês.